Olá a todos, a gente vai ver agora um novo tipo de integral de linha, que é a integral de campo vetorial ao longo de uma curva. Bom, a ideia é o seguinte, eu tenho aqui nessa região um campo vetorial V, tá? Então em cada ponto eu tenho um vetorzinho, pode ter direções e tamanhos diferentes. Ele é representado aqui por uma componente Vx e uma componente Vy. Além disso, eu tenho uma curva passando aqui por essa região, essa curva aqui, representada por uma parametrização R de t. Então, esse vetor R aqui, à medida que o t varia, ele vai variando e a ponta dele vai descrevendo a curva. Ou então, pegando o R de t, separando em componentes, teria um x de t, y de t, que descreve como as coordenadas de cada ponto da curva vão variando à medida que o t varia. Ok? E aí eu quero integrar esse campo ao longo dessa curva aqui, do tempo inicial 1 até o tempo inicial 2. Bom, como que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente vai precisar calcular o vetor tangente unitário da curva. Então, o vetor tangente à curva é de tamanho 1, e vocês devem lembrar que ele pode ser calculado assim. Se calcula a derivada do r, que daria o vetor velocidade é sempre tangente à curva, divide pelo módulo dele, aí ele vai ficar com tamanho 1. Então, essa é a formulazinha para calcular o vetor tangente unitário à curva. Outra coisa que a gente já viu é que o diferencial de comprimento de arco da curva é o módulo de R' dt. Ok? Então, pensa nisso aqui como sendo uma pequena variação na distância igual ao módulo da velocidade vezes a variação no tempo. Então, é uma maneira fácil de lembrar essa forma. Bom, por outro lado, se eu fizer o dr, então uma variação infinitesimal desse vetor aqui, então varia um pouquinho o tempo, o vetor vai andar um pouquinho para frente, o dr seria a variação ali, ok? Bom, o dr pode ser calculado pela derivada do r vezes dt, ok? Só que combinando essa fórmula com essa aqui, se eu multiplicar isso por isso, os módulos vão cancelar, vai sobrar r' dt, né, que é justamente o que eu tenho ali. Então, r' dt também é igual a t vezes ds, tds, ok? E, por outro lado também, se o r tem coordenadas x e y, o dr, a variação no r, vai ser uma variação dx no x e uma variação dy no y. Okay? Então, o dr pode ser expressado de qualquer uma dessas formas aqui. Bom, tendo dr, agora a gente vai definir essa integral aqui, que é a nova integral. Integral de linha ao longo da curva, do campo V, aqui esse ponto aqui é um ponto de produto escalar, dr. Okay? Então, integral de V dr ao longo de C. E a gente vai calcular isso aí basicamente trocando dr por alguma dessas expressões. Se eu trocar ele, por exemplo, por t ds, então isso aí vai virar integral em C de V escalar t ds. Aí V escalar t, então em cada ponto aqui, vou pegar o vetor V, fazer o produto escalar com t, aqui, aqui, isso aí, então em cada ponto da curva vai me dar um número, então isso aqui vai virar uma função. Eu estou aqui integrando uma função ds que a gente já viu como calcular. Então isso aqui calcularia daquela maneira como a gente já viu. Ou então, pensando no dr como dx dy, e no v como vx vy, o produto escalar de v dr vai ser vx vezes dx mais vy vezes dy. Então, está aqui outra maneira de calcular. Aqui, de novo, vx vai ser uma função dx mais outra função dy. E essas integrais de função dx e dy a gente também já viu como calcular. Ok? E por último, se eu trocar o dr por r' dt, então isso aqui vai virar v escalar r' dt. Então, aqui, isso aqui de novo, v escalar r', o produto escalar de dois vetores vai dar um número. Então isso aqui vai virar uma função escalar, integra em relação a t do tempo inicial até o tempo final. Okay? Então essa integral aqui pode ser definida como qualquer uma dessas expressões, dependendo da situação é mais fácil usar uma fórmula ou outra. Bom, o que essa integral significa? A maneira mais fácil de entender mais ou menos o que ela significa é essa primeira expressão aqui. Eu estou integrando v escalar t ds. Lembrando que v escalar t, produto escalar de dois vetores, dá o módulo desse primeiro vetor, vezes o módulo de t, que vai ser sempre 1, vezes o cosseno do ângulo entre eles.
Então, em situações como nesse ponto aqui, em que o ângulo é menor que 90 graus, o cosseno é positivo, então essa expressão aqui vai dar positiva. Okay? Então, isso aqui vai contribuir positivamente para o valor da integral. Onde o v e o t forem perpendiculares, produto escalar entre eles é zero, então isso aqui não vai, esse ponto aqui não vai contribuir em nada para a integral. E pontos onde o v e o t formam um ângulo maior do que 90, produto escalar entre eles, por causa do cosseno de um ângulo maior que 90 ser negativo, vai ficar negativo. Então, pontos assim onde o v e o t formam um ângulo obtuso vão contribuir com valores negativos para a integral. Então, a grosso modo, o que essa integral vai fazer é meio que calcular a contribuição do vetor v na direção do movimento da curva em cada ponto e somar tudo. A melhor maneira de pensar nisso aí, digamos, é pensar nesses vetorzinhos v, nesse campo v, como sendo o campo de velocidade de um fluido, de um rio, por exemplo. Essa curva aqui é a curva percorrida por um nadador, digamos assim. Ok? Então, o que vai acontecer? Nesse trecho aqui da curva, ele está nadando a favor da corrente, né? Certo? A direção que ele está indo forma um ângulo menor que 90 graus em relação à corrente, então o rio está meio que ajudando ele a se mover. Ok? Aqui não está nem ajudando nem atrapalhando, e aqui ele está meio que nadando contra a corrente. O rio está vindo para cá e ele está tentando nadar um pouco para trás. Então aqui o rio vai dificultar o movimento dele. Ok? Então, a grosso modo, é isso que calcula. Essa integral vai meio que medir quanto que o campo ajuda ou dificulta o movimento de um corpo, de uma partícula ao longo dessa trajetória. Se eu pensar no V como campo de força, ou então campo de velocidades, alguma coisa assim. Ok? Então é isso. Bom, a principal aplicação que a gente vai ter disso aí é na física. Aliás, essas integrais de linha surgiram da física, para resolver problemas de física. Então, digamos que eu tenho um campo vetorial aqui, que vai ser um campo de força, que eu vou chamar de F. A curva, imagina, como eu falei, que seja a trajetória de um corpo, de uma partícula. Então, a integral desse campo escalar dr ao longo da curva vai dar o que os físicos chamam de trabalho, W, feito pela força sobre o corpo. Essa palavra trabalho é só uma maneira de falar variação de energia. Okay? Então, variação de energia no corpo causada por aquela força. Então, vai ser a energia que a força fornece ao corpo, se ela estiver ajudando o movimento, ou então que ela retira do corpo se ela estiver dificultando o movimento. Ok? Então, essa é uma aplicação. Outra aplicação também na física. Se eu tenho um campo elétrico e uma curva C aqui, começando num ponto A e terminando num ponto B, então a integral do campo elétrico dr ao longo da curva dá menos a variação de potencial, a variação da voltagem, do ponto inicial até o ponto final. Então é voltagem no ponto inicial menos voltagem no ponto final. Normalmente a gente está acostumado a fazer integral e pegar alguma coisa no ponto final menos o ponto inicial. Na verdade é isso, o problema é que os físicos definiram voltagem com sinal trocado, digamos assim. Então acabou ficando com esse sinalzinho extra aqui, que acabou fazendo ser no ponto inicial menos o final. Então tá aí, duas aplicações na física. Essas integrais de linha de campo vetorial. Tem várias aplicações também na matemática, principalmente em geometria, mas são aplicações mais avançadas que não dá para eu explicar para vocês aqui nesse momento. Okay? Mas são integrais muito importantes em várias áreas. Bom, vamos fazer um exemplo. Eu quero calcular o trabalho realizado por essa força aqui. Então, uma força que depende das coordenadas do ponto. Então, em cada ponto vou ter uma força diferente. Sobre um corpo que percorre a parábola y igual a x², do ponto 0, 0 até o ponto 2, 4. Okay? E aqui eu estou dando que a força está em newtons e as coordenadas estão em metros, porque isso aí vai afetar a unidade da energia, a unidade do trabalho. Okay? No caso, aqui, quando a força está em newton e as distâncias em metros, a energia do trabalho sai em joules. Bom, primeira coisa a fazer, parametrizar a parábola. Okay? Então, isso aí vocês já devem saber como fazer. Como a parábola é y igual a x², eu já tenho aqui uma variável isolada em termos da outra,
maneira mais fácil de parametrizar é chamar essa outra aqui simplesmente de t, que é x for t e y é x², então y vai ser t². No ponto inicial o y é zero, então se o y é t², para ele dar zero, o t tem que ser zero. No ponto final o y é 4, então como ele é t ao quadrado, o tempo final tem que ser 2. Ok? Então está aqui a parametrização dessa parábola aqui entre esses dois pontos. Bom, próximo passo. Pega a parametrização e calcula, por exemplo, os diferenciais de x e y. Tá aqui, lembrando que a gente tem aquelas várias fórmulas para calcular a integral de linha de campo vetorial. Eu vou usar aquela de vx, dx, vy, dy. Okay? Então, estou calculando o dx e o dy. Então, se o x é t, o dx vai ser dt. Se o y é t ao quadrado, o dy vai ser a derivada de t², que é 2t dt. Ok? Então, aí agora é só jogar na fórmula da integral de linha e fazer as contas. Então, trabalho, como a gente viu, a integral da força dr ao longo da curva. Essa integral aqui, a gente vai calcular usando aquela fórmula lá com coordenada x do campo vezes dx, mais coordenada y do campo vezes dy. No caso, a força tem coordenada x, xy, coordenada y, y², então joga aqui. E agora, que está nesse formato aqui já prontinho, é só substituir os dados da parametrização. Então aqui eu tenho x vezes y, vai ficar t vezes t ao quadrado. Tá aqui. No lugar do dx, boto o dt. Aqui eu tenho y², só que o y é t², então vai ficar t ao quadrado, vezes o dy, que é 2t dt. Tá aqui. Então pronto, agora virou simplesmente uma integral em t. Então aqui simplifica isso aqui, vai dar aquilo ali, que eu vou integrar do tempo inicial até o tempo final. Então de 0 a 2. E aí é só fazer as contas disso aqui normalmente, você chega na resposta, 76 terços de Joule. Tá joia? Só um cuidadozinho que vocês têm que ter. É muito tentador, quando a gente está aprendendo, chegar numa coisa aqui, assim, integrar. Eu tenho integral de x, y, dy, então vou tratar o y como constante, integro o x, vai ficar x² sobre 2y. Aqui, integral de y² dy vai dar y³ sobre 3. Okay? Não façam isso, porque isso está errado. Okay? Esse tipo de raciocínio vale quando a gente está fazendo, por exemplo, integral dupla, integral tripla, como a gente já viu, em que uma variável realmente é independente da outra, okay? Dentro da região. Aqui, como a gente vai estar preso numa curva, okay? Ao longo da curva, se eu variar o x, o y também varia. Então, não são variáveis independentes. Tá? As duas vão ser funções de t. Okay? Então, a maneira correta de calcular é, primeiro, transformar tudo para t, para só então fazer a integração. Okay? Então, não cometam esse erro. Bom, nesse outro exemplo, eu quero calcular a integral de linha desse campo vetorial aqui. Agora, no espaço, né, que eu tenho aqui coordenadas da z também, k. Ao longo do caminho que liga o ponto 0, 0, 0, a origem, até o ponto 1, 0, 0, e depois até o ponto 0, 0, 2, por 2 segmentos de reta. Então, esse caminho aqui. Ok? Bom, como são dois caminhos, na verdade, então vou ter que fazer duas integrais, uma nesse trecho e outra naquele trecho ali. Bom, integral no primeiro trecho, essa vai ser fácil de fazer, porque se você observar com cuidado, esse campo aqui só tem coordenadas j e k, ok? Então ele só aponta nas direções y e z. Como meu caminho 1 está indo na direção x, então o vetor tangente unitário dele é o versor 1, i, que seria o vetor 1, 0, 0. Então, quando eu calcular o v escalar t, como esse vetor aqui é perpendicular àquele, ok? Porque esse aqui aponta só na direção x e esse aqui está todo no plano yz, então o produto escalar deles vai dar zero. Tá? Basta ver, né, que se eu fosse realmente fazer a conta, teria que pegar a coordenada x disso aqui, que é 0, vezes a coordenada x disso aqui, que é 1, mais a coordenada y aqui, que é z, vezes a coordenada y aqui, que é 0, aqui coordenada z é menos x, vezes a coordenada z aqui, que é 0, então vai dar tudo 0. Okay? E aí, se v escalar t é 0, uma das fórmulas que a gente viu para calcular a integral de v dr, lá naquela curva 1, vai ser integral de v escalar t ds. Só que v escalar t deu sempre 0, então essa integral vai dar 0. Tá, ok? Então, esse é um truquezinho bem
conveniente. Toda vez que você perceber que seu campo vetorial é perpendicular à curva em todos os pontos, então a integral de linha vai dar automaticamente zero. Porque uma força que é perpendicular ao movimento nem ajuda nem atrapalha. Okay? Então a integral é zero, a contribuição dela para o movimento é zero. Bom, no trecho 2 agora. No trecho 2 eu estou me movimentando um pouco para cima, então vou ter contribuições do meu campo, no meu movimento. Então essa integral talvez não dê zero. Okay? Então vou ter que realmente fazer as contas direitinho. Bom, como que eu vou fazer as contas? De novo, vou pegar uma parametrização da curva. Okay? Então uma parametrização só daquele segmento de reta. Parametrização de segmento de reta, a gente já viu que uma fórmula bem fácil é pegar o ponto inicial, no caso aqui, esse trecho começa no ponto 1, 0, 0, mais t vezes o ΔR, a variação do R, que seria o ponto final, 002, menos o ponto inicial 100, daquele trecho. Subtraindo isso aqui vai dar menos 102, então está aqui a parametrização. Agora é só pegar componente por componente. Então, na componente x eu vou ter 1 mais t vezes menos 1, então menos t. Na y eu vou ter 0 mais t vezes 0, então 0. Depois na componente z eu tenho 0 mais t vezes 2, então 2t. Ok? E sempre que fizer dessa maneira aqui, o t vai ser sempre de 0 e 1. Ok? E quando t for 0, você vai estar no ponto inicial. Para t igual a 1, você vai ter o ponto inicial, mais o ΔR vai dar justamente o ponto final. Ok? Então, essa parametrização de segmento é bem básica, vocês devem saber essa forma. Bom, cheguei na parametrização. O que eu posso fazer agora? Eu primeiro identifico aqui então que o x da cor vai ser 1 menos t, o y vai ser 0, o z vai ser 2t. Ok? Como aqui eu já tenho a parametrização na forma vetorial, então acho que vai ser mais fácil calcular direto o R' aqui. Então, se o R é isso aqui, derivando isso aqui vai dar menos 1, 0 vai dar 0, 2t vai dar 2. Então está aqui meu R'. Meu campo V era ZJ menos XK. Substitui por essas coordenadas aqui. Vai ficar 2TJ menos 1 menos TK. Ok? Então está aí meu campo V escrito em termos de T. Já tenho tudo agora para poder jogar na integral. Então, a integral de VdR, uma das fórmulas que a gente vê é V escalar R' dt. Então, faz o produto escalar desse vetor V pelo R'. Então, vou ter coordenada x aqui. Aqui não tem coordenada x, não tem coordenada y, né? Então, vai ser 0 vezes menos 1, mais coordenada y2t vezes o y aqui é 0, também vai sumir. E, por último, coordenada k aqui, que é menos 1 menos t. Então, t menos 1 vezes 2. Então, vai sobrar só o 2t menos 1. Termina de fazer as contas, você deve chegar em menos 1. Ok? O que significa a integral ter dado menos 1? Quer dizer que ao longo desse caminho aqui, meu campo está apontando mais na direção contrária ao movimento do que na direção a favor do movimento. Ok? Se você desenhar esse campo aqui em vários pontos, você vai ver que isso aí vai acontecer. Ele vai estar apontando em geral, talvez nem em todos os pontos, mas vai ter um trecho maior em que ele aponta na direção contrária ao movimento do que a favor, ou então pode ser até que seja um trecho pequeno na direção contrária, mas na qual o vetor seja muito grande, então tem muita força contrária ao movimento naquele pedacinho. Ok? Então é isso. Bom, só para terminar, deixa eu fazer algumas observaçõezinhas. A integral de linha de um campo vetorial numa curva fechada, ou seja, ponto final é igual ao ponto inicial, também costuma ser chamada de circulação do campo, ok? E nesse caso é representado por esse símbolo aqui, que é o mesmo de antes, só que agora bota tipo uma bolinha aqui no meio da integral, ok? Essa bolinha significa simplesmente isso, que você está integrando numa curva fechada. Isso não altera em nada as contas, ok? É só um símbolozinho para ressaltar que a curva é fechada. Outra coisa. Vira e mexe, a gente vai estar interessado em inverter a orientação da curva. Okay? Nessas integrais aí, sempre a curva vai ter que estar orientada. Você tem que falar que se você está se movendo nesse sentido ou no sentido oposto. Se você mudar a orientação dela, em geral a gente representa como menos c. Okay? Então, menos c significa a mesma curva c, só que com a orientação invertida. Okay? Então, indo na direção oposta que você estava indo. Bom, quando você estiver calculando uma integral de linha,
com a curva no sentido oposto, se for integral de VDR, então integral de f dx, f dy, f dz, a integral vai mudar de sinal. Tá ok? É como se fosse uma integral de a a b, a integral de b a muda de sinal, né? Aqui é a mesma coisa, tá ok? A razão disso é porque o dx, por exemplo, é x' dt. O dr é r' dt, tá ok? E as derivadas, quando você muda o sentido, o que estava aumentando diminui, né? Tá ok? Então, como a derivada é positiva se aumenta, negativa se diminui, então o que era positivo passa a ser negativo. Então, integrais de VDR, f dx, f dy, f dz, quando você muda a orientação da curva, elas simplesmente trocam de sinal. Agora, aquela integral de f ds que a gente viu, ela não muda de sinal. Se você inverter a orientação da curva, ela continua com o mesmo sinal de antes. Okay? A razão disso é que a gente viu que o ds é raiz quadrada de x' ao quadrado mais y' ao quadrado dt. Então, o x' e o y' vão mudar de sinal, só que como estão elevados ao quadrado, o sinal vai desaparecer, então isso aqui vai continuar sempre positivo. Ok? Então, lembrem disso. Essas integrais aqui mudam de sinal quando você inverte a orientação. Essa aqui, ds, não altera o sinal. Tá joia? Então é isso. Parar por aqui.